Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Convido a todos que nós nos assentemos. Bom dia, irmãos. Vamos nos aquietar, procurar os nossos assentos, para que nós possamos dar início à nossa escola dominical. Vamos nos assentar, irmãos, aí no fundo, aqueles que estão em pé. Nós estamos só aguardando os irmãos se assentarem para que nós possamos dar início à nossa escola dominical. Pedir um pouco de paciência ao pessoal de casa, nós estamos aguardando nossos irmãos se sentarem para que nós possamos dar início à nossa aula da escola dominical. Vou convidar todos aqui a se assentem. Muito bem. Hoje a nossa lição é sobre fidelidade pactual. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu vou chamar o nosso irmão presbítero Alan Caster, que tem uma palavra sobre as nossas próximas aulas, sobre o que nós vamos estudar logo mais. Olá, meus irmãos, graça e paz. Só uns avisos a respeito dessas últimas aulas, dessa primeira parte dos nossos estudos sobre lar, família e casamento. Hoje a aula é fidelidade pactual. Na próxima semana, como eu combinei com os irmãos, que a semana que antecede eu vou me esforçar para falar qual que é o próximo tema, para que os irmãos possam decidir se virão assistir a aula, se assistirão juntamente com seus filhos ou não. A próxima aula tem como tema a família em Provérbios. A família ideal, ok? Nós já estamos aí na reta final dessa primeira parte, após a aula de hoje, temos mais 3 domingos a respeito desse tema. Aí depois nós voltaremos com as aulas regulares. Outra coisa que vamos implementar a partir da próxima semana, durante a semana, a nossa irmã Silvana, ela vai preparar um devocional a respeito do próximo tema a ser apresentado e vai enviar esse devocional por meio dos professores da turma do Teams 1, vai enviar esse devocional para a casa de cada um, por WhatsApp, acredito eu. Então, esse devocional é para facilitar o entendimento do tema, já virem com o entendimento, no mínimo, básico, ok? No mínimo, introdutório para a próxima aula, para que possam absorver melhor o que o professor aqui à frente apresenta. Tá bom? Muito obrigado, que o Senhor abençoe essa aula. Vamos iniciar nossa aula pedindo a orientação de Deus através de uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo culto, pelo sermão que nós ouvimos agora há pouco. Muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Pai. Muito obrigado porque nós podemos nos debruçar sobre a Tua palavra e tirar dela ensino para nós, alimento para nós. Nos usa, Senhor Deus, dá que nós possamos aprender uns com os outros. Ser com todos aqueles que acompanham essa aula pela internet. Fala, Senhor, a todos esses corações. É isso que eu te peço.
pedindo também perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje é o capítulo 29 do livro que nós estamos estudando, fala sobre fidelidade pactual. O nosso texto base está em Malaquias 2, de 10 a 16. Nós vamos ler esse texto logo mais. Mas antes de nós lermos esse texto de cara, já algumas coisas chamam a atenção. A gente vai falar hoje sobre casamento. E o texto base é um livro lá do Velho Testamento, um livro profético. Quando eu vi, confesso que me chamou a atenção falar de casamento no livro profético. Mas nós vamos perceber essa relação que existe entre o ensino de Malaquias e a questão do casamento. Eu convido que você abra, então, a sua Bíblia no nosso texto base, que está em Malaquias 2, de 10 a 16. Eu convido que você acompanhe atentamente essa leitura, que vai nos servir de base para a lição de hoje. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. É isso que diz a palavra do Senhor, com toda a autoridade que a Bíblia tem para nós. Falar de fidelidade pactual. Fidelidade pactual pressupõe um pacto, um contrato, um acordo, uma aliança. Um contrato nada mais é do que um pacto firmado entre as partes. Não sei se tem algum advogado aqui presente, algum irmão, alguma irmã que seja advogado, mas é um pacto, uma aliança. E nós vemos que o divórcio é uma quebra desse pacto firmado entre as partes. Nós vamos trabalhar bastante essa ideia. A Bíblia trata do casamento como uma analogia do pacto de Deus com o seu povo. É assim até hoje. Nós aguardamos o quê? As bodas do Cordeiro. Não é isso? A igreja é a noiva do Senhor. A analogia é um casamento. Para a gente ver como Deus valoriza e como é sério esse pacto nupcial, esse pacto matrimonial. A infidelidade, a quebra desse pacto, portanto, é um pecado. Eu me esqueci de avisar os irmãos, mas o presbítero Alan Castro está com o microfone, qualquer um que quiser participar, que quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Muito bem. O livro de Malaquias, ele é rico
no conceito de aliança. Lá no começo, lá no primeiro capítulo, Deus mostra o amor dele por Israel. Também no livro de Malaquias. Se você pegar na sua Bíblia, existem várias passagens onde Deus mostra que Israel era o povo dele. Deus declara amor por Israel. Um povo pequeno, um povo do exílio que fugiu do Egito, Deus sempre cuidando desse povo. E Deus, esse conceito de aliança é muito importante nesse livro. E no final do livro, lá no capítulo 4, Deus apela, mais uma vez, a Israel para que seja fiel ao pacto. Que o pacto nada mais é do que Deus dizendo: Israel, você vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Uma analogia ao matrimônio. Então a gente sempre tem que ter em mente essa analogia. O matrimônio, ele é um tipo da aliança de Deus com o seu povo. Tamanha a seriedade com que Deus encara o casamento. Falar um pouco do contexto em que o livro foi escrito. Quando Malaquias foi escrito, era uma época de calmaria. O templo já tinha sido terminado e o povo agora começava a sofrer de um outro mal. O povo entrou no piloto automático. O povo começava a adorar a Deus de um jeito mecânico. Religião. A religiosidade começou a fazer parte daquele povo. E aquele povo começava a adorar a Deus de uma maneira fria, de uma maneira religiosa, que é uma tentação para nós. Deus não gosta de religião. Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de coração. Deus quer o quê? É isso que Ele quer, um relacionamento, um louvor de coração, não um louvor mecânico. Isso para Deus não tem valor nenhum. O ir à igreja. Hoje no sermão nós falamos dos fariseus, que eram mestres nisso. Eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu faço tudo direitinho. A justiça humana, do ponto de vista humano, eles eram perfeitos. Só que do ponto de vista de Deus, eles eram o quê? Jesus chamou eles do quê? De sepulcros caiados. Gente de quem Deus... E esse era o quadro. O povo, então, em adoração mecânica, fazia aqueles rituais, mas com o coração longe, com a cabeça longe. Gente dentro da igreja, mas longe de Deus. Gente que vinha à igreja, mas não tinha relacionamento com Deus. Um relacionamento oco, vazio. Uma apatia espiritual. Obviamente, essa apatia espiritual tem consequências. E as consequências dessa fé letárgica, nessa fé morta, a gente vai ver aonde? Nos casamentos mistos e no divórcio, que é a quebra do pacto matrimonial que a gente vai trabalhar nessa lição logo mais. Mas isso naquela época. E hoje? Já há pelo menos 2 sermões nos últimos 3 meses, nos foi chamada a atenção para um fato. De acordo com o IBGE, nós nos aproximamos de ter 1/4 da população brasileira evangélica, pelo menos que se declara evangélica. E a nossa sociedade? Se nós nos lembrarmos dos reavivamentos que aconteceram na Inglaterra, aquela sociedade, através dos puritanos, através daqueles pregadores, foi transformada pelo Evangelho.
a ponto de, no jornal secular, se fosse na nossa época o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, trazer os sermões de domingo, para que as pessoas pudessem ler. Olha que coisa, imagina como seria, né? Mas os cristãos daquela sociedade tinham uma vida com Deus, vidas eram transformadas, pecados eram abandonados, e aquela sociedade foi transformada pelo evangelho real, evangelho vivido, vida com Deus. E nós, brasileiros, em 2021, é muito triste a gente ver isso, mas cada vez mais pessoas se declaram cristãs, mas o número de divórcios aumenta. Tantas outras coisas ruins na nossa sociedade crescem. Por quê? Será que os dias que nós vivemos são muito diferentes dos dias que Malaquias viveu e escreveu isso para nós? Cabe a nossa reflexão. Que tipo de fé nós temos? Essa semana eu vi um pensamento interessante. Tem crente que vê o diabo no rótulo do shampoo. Virando de ponta cabeça, aparece o diabo. Mas não vê o diabo naquele pastor que prega o que você quer ouvir. Não vê o diabo na heresia pregada. Interessante, é o tipo de sociedade que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade de muitas manifestações sobrenaturais. Gente que ora, tem. Mas e aí? Gente que dá cambalhota no culto, faz um monte de coisa. E na segunda-feira? E a santidade, e a vida com Deus? Será que é esse o evangelho que nós temos vivido? Um evangelho morno, letárgico? O outro oposto é a ortodoxia morta, é a religião, é o piloto automático. Eu faço tudo certinho, mas eu vou para a igreja ouvir o sermão, não penso no que eu estou ouvindo, não reflito o sermão de domingo na minha vida. Eu ouço, entro, vou embora, cumpri, bato o meu cartão e vou embora. Cabe essa reflexão. Será que nós somos tão diferentes daquele povo para quem Deus levantou Malaquias para pregar? Gente que parece piedosa, mas não tem o verdadeiro quebrantamento, mudança de vida que Deus requer. E aí Deus levanta Malaquias, o profeta Malaquias, para falar àquele povo. E os profetas, né? Eles acho que não eram muito populares. Pelo menos às vezes que eu vejo o profeta, ele está sempre acusando alguém. Não é aquele cara fofinho, legal, né? Ele sempre tem uma palavra dura de Deus para o povo. E Malaquias não foi diferente. Deus levanta Malaquias para falar àquele povo e levantar perguntas àquele povo para chacoalhar o povo. Acordem, parem de viver no piloto automático. Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não de uma forma mecânica, uma forma morta. Isso não agrada a Deus. Deus quer tirar o povo daquele sistema religioso morto, mecânico, para uma vida de relacionamento com Deus. O evangelho autêntico. Isso é o evangelho. Aquele que peca, aquele que rouba, não roube mais. Mude, busque uma vida de santidade, se converta dos seus erros. E a forma como esse evangelho, essa religiosidade morta se revela a esse povo, como eu mencionei, é através do casamento misto com povos idólatras e é através da infidelidade pactual, a quebra do matrimônio, que nada mais é do que um pacto, como a gente vai estudar logo mais. O povo havia se esquecido de Deus. O povo louvava a Deus da boca para fora.
E lá atrás, o autor de Eclesiastes já nos alerta contra esse perigo. Se nós voltarmos lá para Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 5, a Bíblia nos alerta sobre a forma como nós adoramos a Deus. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Uma religiosidade tola, boba. Um Deus produzido sob medida para você. Uma frase que eu sempre cito, que Calvino diz, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós, às vezes, criamos o nosso Deus. O pastor Vinícius falou, aquilo que nós reputamos como santo, nós gostamos. Aquilo que nós não gostamos, nós dizemos que não. E nós, às vezes, criamos um Deus que se adeque ao nosso modo de vida. E não nós adequamos o nosso modo de vida ao que Deus quer. Isso, ao longo da história, é frequente. E nos nossos dias também. Nós temos que buscar o Deus das Escrituras. E aí sim, adequar a nossa vida ao que Deus quer. Nunca o contrário. E aí, o primeiro sintoma dessa fé falsa. Por que o casamento misto é um sintoma de uma fé morta? Alguém gostaria de falar? Um por vez. Isso foi porque eu li aquele texto sobre falar, né? De Eclesiastes. Mas é outra coisa, gente. Quem quiser falar, pode falar sim, viu? Gente, o julgo desigual... Opa! Bom, casamento misto é um problema muito sério nas Escrituras, né? Nós vemos homens de Deus que se desviaram por conta de casamento misto. Por exemplo, o rei Salomão, um exemplo clássico, né? De que o coração dele foi corrompido por conta de mulheres que adoravam outros deuses. E o casamento misto vai acabando com a igreja ao longo do tempo. Porque uma pessoa crente se casa com um descrente. E aí os filhos vão e seguem o descrente. E no final só fica o crente e a família fora. Então, por misericórdia de Deus, muitas vezes Deus usa o crente para salvar o descrente. Mas é misericórdia de Deus, né? E então, assim, a gente tem que ensinar os nossos jovens, adolescentes que estão aqui presentes, a entender a importância de buscar um marido, uma esposa da mesma fé. Porque a busca por um relacionamento com alguém que não é da mesma fé demonstra imaturidade e frieza espiritual. Porque você quer mais agradar os seus desejos de ter um namorado, uma esposa, um marido, do que agradar a Deus que nos orienta a nos casarmos com pessoas da mesma fé.
a figurinha do slide é bem legal, né? Pô, você vê um animal alto, né? Um touro, né? Um boi, e você vê um jumento mais baixo. E é natural que quando você tenha tração em diferentes alturas, ele vai, em vez de você fazer uma linha reta no caminho que você está abrindo, ali no caso, ele vai começar a fazer a curva para o lado do mais baixo. Cara, é uma ilustração fora de série. E isso daí, se você for rodar um experimento na prática, ele vai começar a fazer, a arar a terra, fazendo uma curva. Não vai conseguir seguir reto. Falou engenheiro, tração. Pois é, engenheiro, cara, mudou a tração. E você sabe como é que o avião faz a curva? Não é mexendo no leme. Ele mexe numa superfície de controle na ponta da asa que, para fazer a curva, ele vira o avião assim. Então, ele começa a fazer a curva porque ele entortou. É a mesma coisa aqui. Tá? Pronto, falei engenheiro, agora vamos voltar para a Bíblia. Vamos falar, olha, cara, aí você vai, encontra aí o casal, né, por misericórdia de Deus, permaneceu na igreja após um casamento misto, né, o homem se converteu, ou a mulher que não era cristã se converteu, aconteceu um milagre e pela graça de Deus estão aqui. Mas a palavra contra o namoro misto ou contra o casamento misto se enfraquece. E aí você vê jovens que seguem pelo mesmo caminho porque não foram orientados de uma forma mais assim incisiva, e o milagre não acontece de novo, porque está demonstrado na Bíblia que esses casamentos eles pervertem, né, a comunidade, e acontece a mesma coisa no nosso meio. Foi bem oportuna a palavra do pastor Vinícius aí. E a palavra lá em 2 Coríntios capítulo 6, é só ler para você entender ali que é um problema espiritual. Perfeito. Bom, irmãos, como foi colocado, né? A Bíblia tem textos duros contra o casamento misto. Mais de 80. Não vamos ler todos, mas é um alerta para nós. Eu vou ler desses, a minha ideia era ler os 4, mas eu não vou ler todos não. Vou ler só 2 Coríntios 6. Aliás, se alguém quiser ler, quiser abrir para nós e ler, assim muda a voz um pouquinho. 2 Coríntios 6, 14 e 15, por favor. Quem quiser ler, só levantar a mão. Já pode ler. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Esse texto ele cita textualmente essa figurinha que o Perotti já explicou do jugo desigual. O jugo é a canga, né, que os bois levavam. Mais alguém? Por favor. Só voltando um pouco naquela questão que você falou, o que tem causado, né? Perdão? O que tem causado as pessoas procurarem o jugo desigual. E aí eu vou voltar até nas aulas. Qual é a referência que as pessoas estão tendo hoje? Mesmo com casal crente. Será que os filhos estão vendo que os pais estão espelhando a Deus? E aí, será que vale a pena? Meu pai e minha mãe brigam tanto, eles têm tantos problemas, aí chega na igreja, está bonito. A gente está aqui juntinho. Mas será que eles estão vendo isso? Eu fiquei pensando na causa. Então, o que os nossos jovens estão vendo em casa? Né? A gente falou, né? Se já é um casal em julgo desigual, já dificulta. Mas será que nós, crentes, não estamos mostrando algo diferente? A gente não está desviando? E aí a gente volta lá no começo, inculca, ensina. Inculcar é estar inculcado e fazer acontecer, né? Eu penso muito nisso. O que está causando? Será que é isso que a gente está fazendo? A gente tem refletido muito sobre isso esses dias. Amém. Eu vou tratar desse tema, nos próximos slides eu vou tratar justamente nesse tema. Mas acontece muito
paralelo, né? A pessoa na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, né? É engraçado. Acho que foi C.S. Lewis que contou uma história que uma menininha perguntou para a mãe. Ela foi no cemitério, aí tem as lápides, né? Ah, trabalhador, bom marido, não sei o que. Ela pergunta para a mãe, onde é que estão enterradas as pessoas mortas? Porque todas as lápides contêm coisas positivas. E aqueles que são ruins, né? Então, às vezes, na igreja a pessoa é, né, santa. Fora da igreja... Eu sei que o estudo é sobre casamento, mas um pacto de negócio, por exemplo, sociedade de negócio. Se você faz pacto com um não crente, a hora que ele quer sonegar imposto, você não quer, também é complicado, né? Porque, às vezes, sociedade de negócio é igual a um casamento, né? Sem dúvida. O casamento ele é mais grave porque é uma comunhão íntima. Você fala de fé, né? Mas não tenha dúvida que qualquer comunhão é complicado, né? Isso não é Bíblia, é sabedoria popular. Diga-me com quem andas que eu lhe direi quem és. Quer dizer, se você está andando com uma galera meio complicada, cuidado para não se identificar, né? Com esse pessoal. Deus chama o casamento misto como uma abominação, uma coisa repugnante, uma coisa que Deus tem nojo. E por que Deus é tão zeloso? A gente já falou um pouquinho. Porque essa mistura, ela esfria a fé. Nosso coração, ele tem uma tendência para o pecado. Se você se juntar com o pecado, a tendência é que você vai ficar mais... E não tem jeito, todo casamento é uma mistura. Eu, quando casei, eu era santo, presbiteriano. Aí casei com uma batista, né? Hoje estou batizando gente. Essas coisas acontecem, né? Enfim, brincando, gente. Mas o fato é que depois que eu casei, a gente tem influências, a gente muda. Ninguém é blindado. Não, eu vou entrar num casamento misto, mas eu sou o santo dos santos e não vou me misturar. Isso não é o ser humano. O ser humano ele é influenciado por onde ele vive. Se você duvida, pega até um monte de experiências sociais, né? Na internet. Uma sala de espera, todo mundo sentado. Toca uma campainha, todo mundo levanta, só fica você sentado. Isso dura umas 2 ou 3 vezes. Na 4ª vez você levanta também. O que é isso? É influência. Então você é influenciado. E no casamento você vai ter uma relação íntima com a pessoa. Como que fica isso? Olha só, é por aí, né? Quem dorme no mesmo colchão fica com a mesma opinião. Existe essa... E Deus, ele tem cuidado com o seu povo. Deus se preocupa com a sua igreja. Ecumenismo não é aceito por Deus. E aí, em tempos de politicamente correto, isso parece xenofobia. Quem vocês acham que vocês são para não se misturar com ninguém? Deus é zeloso. Deus está cuidando de você. Quando Ele te diz para não casar com alguém de fora. É cuidado, é zelo. Não é preconceito, nada disso. O amor, como diz num filme que a gente já assistiu, aquele A Prova de Fogo, né? O amor é uma decisão. E hoje em dia o amor é falado como um sentimento, é algo que você pode sentir. Então a gente fala sobre homossexualidade, que lindo, é amor, né? Vai falar sobre infidelidade, deixou de amar, então agora está amando o outro. Então o mundo prega um amor que não é real. Ele prega um amor que é um sentimento que deve ser valorizado, mas é um sentimento egoísta. É o que você sente, é o que você quer, as suas vontades, não é o amor. Eu vou tocar nesse ponto um pouquinho mais para frente também, mas é fato, né? Se o amor não é uma decisão, se o amor não é uma ação,
E se eu estou entrando num casamento para eu me satisfazer, a hora que não tem mais nada que me sirva, eu saio. Não me serve mais, acabou o amor. Mas o amor, ele é uma decisão. É você amar até as últimas consequências. E isso não é fácil. A gente vai falar mais disso também, não quero dar muito spoiler. Mas é fato, tudo isso que nós estamos falando. E aí entra a questão da misericórdia. Quando minha mãe casou com meu pai, ele não era cristão. O pai se converteu. Na família nós temos casos também de conversões genuínas. Que bom que Deus fez isso. Mas é regra. Você falar o seguinte, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. É a mesma coisa, a lógica é a mesma. Fulano estava na Dutra, sofreu um acidente, estava com cinto de segurança, graças a Deus saiu ileso. Olha que maravilha. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr meu cinto, pegar meu carro, achar o maior caminhão que eu ver na Dutra e vou bater. Porque se ele escapou, eu também vou escapar. É ou não é? Tente fazer essa experiência. Não, estou brincando. Não tem o menor cabimento. Se Deus teve misericórdia, não quer dizer que Ele vai ter misericórdia de novo. E a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Você escolheu. Você foi alertado. Mas você decidiu. E aí a aposta é alta. Você aposta a sua vida inteira nisso. Infelizmente, a gente tem exemplos assim próximos de casais que a gente está ajudando que são fruto disso. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. E aí eu apelo aos jovens, aos adolescentes, cuidado com quem você vai se juntar, com quem você vai associar a sua vida. É importante pontuar também essa questão do casamento misto, porque, principalmente para os jovens, que às vezes a gente acha que o casamento misto, de imediato, é só um crente com um descrente. Mas, infelizmente, a gente vê também casamentos mistos entre crentes. Como que é isso? Às vezes a pessoa só frequenta a igreja. Agora fiquei preocupado, deixa eu entender. Às vezes tem pessoas que estão só na igreja, estão por estar. E aí o rapaz, a moça se interessa, tal. E esse julgo desigual, ele não é só. Esse de ser crente e não ser crente é claro, é berrante. É como a imagem ali. Mas muitas vezes o julgo desigual está dentro da própria personalidade, dentro da própria igreja. Tem pessoas que estão ali, mas não são convertidas. E, às vezes, ao escolher o casamento, e aí pontuar para os jovens principalmente. Vou casar com fulano. E o fulano é um julgo desigual, até na questão da espiritualidade mesmo. Então, é um ponto que a gente tem que chamar muita atenção, porque dentro da própria igreja, às vezes, a gente tem o julgo desigual, não na questão social, Olha só. também, que é importante, mas principalmente na questão da espiritualidade da fé. Às vezes a pessoa é muito comprometida com Deus e tudo, e a outra nem tanto, e aí, não, dá certo, porque é crente, já está indo na igreja e tudo. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nessa escolha, nessa opção, porque senão a gente também pode cair nessa armadilha do casamento misto. E daqui a pouco a pessoa se revela e, na verdade, ela nem estava mesmo firme, né? Olha só, eu não vou revelar quem é, mas um jovem aqui da igreja, fui brincar com ele, dei um tapão nele assim, falei assim, não vai casar com midianita, hein? Com a malequita, hein? Mexendo com ele, né? Ele falou isso. Ele falou assim, o problema é que as midianitas, as amalequitas estão dentro da igreja. Né? Então, de fato, o fato de você estar aqui não quer dizer que você tem uma fé genuína. Então, quando for namorar alguém, observar quem é o Deus dessa pessoa. É uma fé sincera? É uma fé genuína? Ou é mecânica? Ou é
morta. O namoro é um processo de conhecimento, né? As atitudes, olha só, e aqui vai um alerta para as moças, né? A violência doméstica. A maior parte da violência doméstica começa no namoro. O jeito como abraça, o jeito como mexe. O namoro é uma época de conhecimento, né? Eu digo para minha filha, particularmente, que não basta que o rapaz seja cristão, que é importante que a família seja. Porque, às vezes, a pessoa até se envolve com o outro, vai para a igreja, se batiza, e a família puxa para o outro lado. Então, eu tive uma experiência assim, então eu falo para a filha, não basta que ele seja cristão, é importante que a família seja. Isso não é regra e não está na Bíblia, mas é uma coisa minha. Então, a minha oração é que seja de um povo cristão o futuro marido dela, que esteja envolvido, porque eu acho que fica mais fácil até na hora das dificuldades. Eu aconselho de uma forma daqui, a mãe aconselha da mesma forma baseada na Bíblia de lá. Aí eu acho que dá para ajudar. Acho que facilita, mas não é uma regra, não, né? é o que eu disse, é uma coisa particular. O caráter da pessoa, sem dúvida, o caráter da pessoa é que é o que vai valer. Só para a gente andar, a figurinha que o Perotti já explicou muito melhor do que eu poderia explicar. É a mesma coisa, só para dar um último exemplo. Você andar com um carro com o pneu furado. Os irmãos que são motoristas sabem que a tração é diferente. O carro puxa para um lado. Então, é muito mais difícil dirigir um carro assim do que um carro, né, normal. Para a gente avançar, a questão da infidelidade e aliança conjugal. A infidelidade, só para frisar, obviamente que a infidelidade é pecado, né? Você trair, sua esposa trair o seu marido, mas a infidelidade aqui que nós estamos tratando é a infidelidade ao pacto, ao matrimônio, que é o divórcio. O divórcio não deixa de ser uma quebra de um contrato que foi firmado. Até que a morte os separe, né? O divórcio nada mais é do que a quebra desse pacto. E, infelizmente, tem sido muito frequente no nosso meio. O casamento é um pacto entre os cônjuges, com Deus como testemunha. Deus afirma odiar o divórcio, e esse é um verbo muito forte, mais forte ainda quando vem da boca de Deus. Então, a gente não pode tratar o casamento de forma leviana, como o casamento é tratado pela nossa sociedade, e às vezes até na igreja. Divórcio é um ato de violência. Pode ser que não tenha ido para vias de fato, às vezes vão, mas ainda que seja um divórcio, entre aspas, amigável, como a gente vê por aí, não existe divórcio amigável. Ou existe? Quem que casa para separar? Houve um rompimento, houve uma divisão, houve uma quebra. A gente já, não vou repisar, mas algumas aulas atrás o pastor Vinícius falou sobre a questão do divórcio, que as leis do divórcio visavam proteger a mulher que ficava exposta, mas ainda hoje isso acontece. O divórcio ele expõe os cônjuges e os filhos. Os filhos, como é que ficam? Os filhos num lar onde existe o divórcio. Eu conheço, infelizmente, histórias muito tristes, terríveis, de consequências do divórcio na vida de uma pessoa. Gostaria de contribuir. O casamento, já falamos isso ao longo desse curso, mas volto a falar, é algo que precisa ser inculcado, enfatizado sempre que houver oportunidade. Casamento, irmãos, é algo muito sério. Muito sério. Muito sério. Falo por 3 vezes. Não esqueçam que casamento é união de corpos, não é isso? O que tem dentro do corpo? Mente, coração, ação, sentimento, a própria vida que a pessoa leva. Quando nós nos casamos, nós nos unimos a outra pessoa.
E todas as suas virtudes e vícios vêm junto. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho a obrigação de voltar a essa descrição do que é o casamento sempre que houver oportunidade. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Para os que estão casados, para que se esforcem, né? Através do amor de Deus, da presença do Espírito Santo, para que essa união continue. Para aqueles que pensam em se casar, muito cuidado com a outra pessoa com que você está se unindo. É união de corpos. Os dois se tornam um. Um. Então não é o outro faz. Nós fazemos. E esse nós é como se fosse um. Interessante, né? Pegar a contribuição do Alan e o que a Beth falou no Alvo Mais Que a Neve. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Né? Então é interessante, né? A gente tem um corpo, a gente é uma alma, nosso corpo, né? É a união dos corpos, a Beth falou a questão da cor. Isso a gente é uma alma. E é essa alma que se junta no casamento. Essa união de almas. E você está falando de unir almas, unir a tua essência, né? Como é sério, a gente falou do casamento misto, né? E o divórcio, obviamente, é a falência disso. É um pacto que não foi concretizado, com impactos devastadores, sobretudo em cima dos filhos. Tenho certeza que vocês conhecem histórias, infelizmente não é um privilégio meu, todo mundo conhece histórias terríveis de filhos de casais divorciados. E o texto também entra na questão da hipocrisia, que é terrível. O povo, lá em Malaquias 2, lá no verso 13, eles perguntam, por quê? Deus, ele parou de abençoar aquele povo, e o povo, indignado, pergunta, por que, Senhor? Por quê? E derrama lágrimas no altar que Deus não está abençoando. Essa é a questão da hipocrisia que Deus detesta. O povo fazia o que queria, desobedecia a Deus e depois perguntava, mas por quê? É o famoso, o que eu fiz? Ué, você não sabe o que você fez? Né? O povo dizia não entender por que Deus retirou a bênção. E aí entra o problema da estultícia, em Provérbios 19, 3. Estultícia pode ser traduzida como estupidez. Provérbios 19, 3 diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Tem uma frase que eu adoro citar, e que eu já tenho certeza que vocês já ouviram. É uma frase, eu não sabia que ela saiu da Bíblia, mas é de um técnico de basquete americano, o Rick Pitino. Ele fala assim: todo perdedor tem um bode expiatório, ele não é culpado em nada. E aqui é pior, porque ele culpa a Deus. Ele faz a estupidez, faz a besteira, desobedece e fala assim, ai, mas Deus não me abençoou, coitado de mim. Ele pega o carro, enfia o carro no caminhão e depois culpa a Deus. Puxa, Deus não retirou o caminhão da minha frente. Que Deus malvado. Oi? Foi a mulher que me deste. Já começa lá em Gênesis, né? Adão falando, não fui eu que pequei, foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu não tivesse dado essa mulher, eu estava aqui pimpão, né? Gente, a hipocrisia, aí eu entro na questão dos casamentos hipócritas, os casamentos, gente que está junto, mas está divorciado. Gente que mantém as aparências, e aí tem um vídeo que eu trouxe para vocês, eu vou ter que correr um pouquinho, mas esse vídeo mostra um pouco do que muita gente vive, uma vida hipócrita.
E esse vídeo denuncia. Here's the funny thing about people. We all like to look good, to make a good impression, to show everyone else we have it all together. Even though none of us do, the only way to pull this off is to put something else on. And that something is called a mask. A mask can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our masks to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today. Because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother! Amen! Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best. I'm fine. Sound our best. He hath blessedeth me so verily. And make like everything's perfect. Things are great. But behind every perfect mask is a perfectly messed up life. People with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think but here's the thing, this is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask. So around here, we have a saying. It's okay to not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you can make is to just be you. Como a gente padece de mal. E a igreja é o lugar onde a gente tem que buscar ajuda. A gente não pode usar máscara na igreja. Se eu estou com uma dificuldade, se eu estou com um problema, é aqui que eu tenho que buscar ajuda. Aqui é o lugar, aqui é o hospital. Aqui é onde a gente tem que tratar. Se eu vivo um casamento ruim, eu preciso buscar ajuda. Ou eu só busco ajuda quando o doente está na UTI. O que Deus quer da gente? Que a gente seja autêntico, que a gente viva um casamento não de fachada, mas um casamento bom, real. A gente tem que viver de uma forma genuína o casamento. E o que é o casamento? É uma amizade íntima. É um ajudando o outro a ser mais santo. Um cobrindo os defeitos do outro. A hipocrisia no casamento é um perigo. Eu já vi casais que na igreja você olha, nossa, que maravilha. Florzinha, não sei o quê. Daqui a pouco, separou. Mas como separou? Outro dia estavam mó love lá, de repente, que é isso? Isso é hipocrisia. A gente não pode viver assim. Deus não quer isso de nós. A resposta de Deus, eu vou ter que correr aqui um pouquinho, irmãos. A resposta de Deus, Deus fala, olha, vocês não estão obedecendo a minha lei, vocês não estão fazendo o que eu falei. O casamento é uma relação horizontal com o cônjuge e vertical com Deus. Se você tirar Deus da equação, é que nem você andar com um carro com pneu murcho. Está faltando alguma coisa, não vai funcionar. Casamento é, antes de tudo, um companheirismo.
Deus fala, não abandones a mulher da tua mocidade. Não abandone um amigo da tua mocidade. E aí as coisas ficam sérias. Nós vamos comemorar as bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra. 50 anos de casamento. 50 anos. Meu pai cuidou da minha mãe com câncer até o fim. Até o fim. Os irmãos têm outros exemplos, não preciso ficar, não sou eu. Mas, o que é o casamento? É um companheirismo, é um pacto, é uma amizade íntima. A sua esposa, seu marido é um aliado íntimo até as últimas consequências. Um ajudando o outro. Esse texto de Eclesiastes, não vou ler por causa do tempo, mas é bom que dois estejam juntos, porque se um tropeçar, o outro... Isso é casamento. Isso é casamento. Casamento é fácil? Não, não é. Eu não sou fácil, ninguém é fácil. Mas, primeiro, casamento é uma decisão, como foi dito, e casamento é um pacto que não pode ser quebrado. Não é assim que funciona, não é isso que Deus quer. Casamento é difícil. E aí já entra também o casamento misto, né? Quando você mistura, fica mais difícil ainda. Então, escolha com quem você vai casar. Nós temos por costume chegar em um casal, e geralmente nós fazemos a pergunta: quanto tempo você tem de casado? Aí o casal fala, tem 5, 10, 15, 20. E se nós mudássemos a pergunta e perguntássemos da seguinte forma: e quanto tempo você tem de casamento? Será que o número seria o mesmo? Estão entendendo, irmãos? Uma coisa que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Quanto tempo temos de casado? Esse ano eu completo 27 anos casado. Quanto tempo nós temos de casamento? Será que o número será 27? Casamento é esse companheirismo. Se o seu casamento não é isso, busque ajuda. Não viva um casamento hipócrita. Não é essa a vontade de Deus para nós. Todo casamento é difícil. O casamento em si é uma bênção. A dificuldade do casamento são os casais. Se não tivesse os casais no casamento, é perfeito. Junta dois pecadores, não vai dar certo. Em qualquer circunstância. Alguns são mais difíceis ainda. Aí entra em vigor a escolha, né? O julgo desigual. Mesmo crente, tem crente com temperamento difícil, como falou Simone. Gente, tem cada crente que, meu Deus do céu, vai chegar lá no céu? Vai. Mas como disse Paulo, com um cheiro de fumaça. Isso no casamento vai refletir. A gente está aí nessa vibe há um tempinho para a gente perceber isso. Avançando, irmãos. Casamento é legado, né? Tem a questão dos filhos. O que os filhos veem na gente? Que fé que os filhos veem na gente? O que você está ensinando para o seu filho quando você vem na igreja? Né? Trata bem a esposa, chega em casa, reclama de tudo, reclama da sombra. Que fé é essa? Você está ensinando, sabe o quê? Hipocrisia. Então, que a gente santifique a nossa casa. E a santificação começa com você mesmo. Cada um se santifica individualmente. Né? E Deus vai para cima deles, só mais uns minutinhos, irmãos. Por quê? Porque esse pessoal, Deus havia prometido um Messias através desse povo. E esse povo estava o quê? Através dos casamentos ruins, dando maus exemplos para a próxima geração. Para nossa felicidade, Deus vai cumprir os propósitos dele. Através de nós ou apesar de nós. Deus não vai perder o jogo, ele vai fazer. Pode ser que ele faça apesar de você, mas ele vai fazer. E aí, mais tarde, vem Jesus, o nosso Salvador. Não vou ignorar o bode na sala, né? O divórcio é uma
infelizmente é uma realidade para nós, que a gente tem que lidar. Na Bíblia, Deus nunca aprova o divórcio. Não dá para aconselhar alguém ao divórcio. Existem situações extremas. Aqui, meu objetivo não é fazer casuística, é trazer caso a caso, né? Uma vez eu estava dando uma aula aqui nesse templo, alguém levantou a mão e falou assim, mas fulano de tal casou com fulano que não era crente, ele trata ela muito bem, é uma bênção, não sei o quê. Aí outro, antes que eu respondesse, falou o seguinte, bacana, só que você está dormindo com alguém que está indo para o inferno. E aí? Alguém muito bacana, mas que não conhece Jesus como Salvador. Você está em paz? Está legal? Tem casos de violência doméstica. Como é que você faz? Você fala assim, não divorcia não, vai para casa que eu vou orar para você. Vai lá dormir com o lobo, que eu vou orar. Existem casos extremos que exigem a separação de corpos. Mas a Bíblia não autoriza, tem casos que você tem que tomar situações. Marido violento, né? Porque se você, e aqui um apelo, né? Infelizmente a violência doméstica tem sido uma presença forte nos nossos dias. O marido violento tem que ir para a cadeia. É assim que a gente lida com isso. E aí ele vai ser visitado na cadeia. A mulher que passa por violência doméstica não é porque Deus odeia o divórcio que ela tem que submeter a essa violência. Só queria fazer um apelo aqui para as irmãs e para alguém que está me assistindo, se vive isso, existe um telefone, 180. O marido violento tem que ir para a cadeia. A gente não pode, não, Deus odeia o divórcio, vai para casa com o lobo. Isso não existe, né? E o divórcio não autoriza um novo casamento. Isso aí é um ponto polêmico, essa é a minha posição, assim que eu entendo a Bíblia. Cada denominação tem a sua posição. E, obviamente, também Deus não abençoa o casamento misto. Os pastores podem falar melhor do que eu, mas como é que você vai abençoar uma coisa que Deus condena? Como é que faz? Deus não é contraditório, né? Terminando, já no meu excedendo o tempo, esse livro é muito bom, se vocês quiserem se aprofundar no tema, quando pecadores dizem sim. Né? Você pega 2 pecadores e junta numa casa. O pastor colocou. Não é fácil. Aí o livro ele vai tratar em detalhe de muita coisa bacana, inclusive com histórias reais aí. Recomendo a leitura. Acho que eu falei demais, cortaram o controle para eu terminar. Bom, mas terminando, Deus ele abomina o divórcio e condena também o casamento misto. Não é culpa minha, é da Wanda, pessoal. Wanda, só um minutinho. Vou levar o microfone. Eu vou dar uma ilustração de doméstica, porque eu sou doméstica, né? Não sou formada em nada, não fiz faculdade. Mas quando eu fui me casar, no curso de noivas, a pessoa que estava dando o curso, ela disse que o casamento era indissolúvel. E isso ficou bem marcado na minha vida. E eu acho uma ilustração tão simples e tão corriqueira, e uma coisa que a gente faz todos os dias e que a gente pode não esquecer disso. A gente toma sempre café com leite, né? E quando você junta o café com leite, você não consegue separar mais. Então, que a gente guarde isso com o nosso cônjuge, que o café com leite você não consegue separar. Então, o casamento é indissolúvel. E que a gente tem que criar reservas de amor, né? O casamento não é fácil. O casamento tem lutas diárias. Eu tive lutas diárias com o meu lindo e nós achamos uma maneira de nos tratar com carinho para superar as dificuldades. Então, quando a gente tinha assim vontade de dizer, ai, como você é chato, então a gente falava assim, ô meu lindo. Então, né? Então, aquilo tudo, aquela braveza, era o lindo, era a linda. Tanto que quando ele ficou na UTI, ele só conseguia dormir quando eu chegava. Né? Então, o médico abriu um home care na UTI, ele ficou lá
73 dias internado. E quando o Felipe chegava de manhã, ele dizia assim, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Sua mãe não vai vir? Ele ficava a manhã inteira. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Então, era um procedimento que tinha que ocorrer de manhã, com troca de medicação, com higienização e tal. Mas ele só dormia quando eu chegava. Então, eu chegava, punha a mão nele e ele dormia. Porque nós tínhamos reservas de amor, nós tínhamos conflito. Amém. 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 Pessoal, fala, Carlos. Amém. A fidelidade pactual, o ponto do Carlos a gente só vai conseguir ser fiel ao nosso matrimônio se nós formos fiéis com Deus. A fidelidade com Deus é que vai nos permitir sermos fiéis no nosso matrimônio. Oi? Ah, pode falar. Ah, tá bom. 15 para 1? Tá bom. Uhum.